Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Nós acabamos de louvar que tudo está preparado aqui, amém? Seu coração está pronto para receber a palavra do Senhor, para ouvir o que o Senhor tem preparado para você nesta noite, amém? Glória a Deus. Pedir para os irmãos abrirem comigo em Marcos 4. Marcos 4. Agora eu vou ter que confessar aqui que no sábado, na Manhã com Deus, primeiro que é difícil eu vir numa Manhã com Deus, né? Por conta do meu trabalho. Eu nunca consigo vir, sempre estou trabalhando. E nessa Manhã com Deus eu consegui uma folga de última hora. E eu falei, Senhor, confirma a palavra no meu coração. E Deus confirmou. E aí quando foi no domingo, aquela bênção veio pregar e falou, ai, Deus confirmou. E quando ele falou Marcos 4, eu falei, Jesus, a minha palavra. E agora? Aí não era, graças a Deus. Era outra parte de Marcos 4. Então vamos dar continuidade. Amém? Deus é maravilhoso. Marcos 4, no 35 ao 41. Eu confesso para os irmãos também que quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Jesus, da última vez primeira vez que eu estive aqui, eu falei, da próxima vez eu vou falar sobre Elias. Mas não era o que Deus tinha para falar conosco esta noite. E eu vim sem um tema. E eu falei, Jesus, eu queria tanto um tema assim, sabe? Um título específico. Falei, mas o Senhor não me deu. Então eu não vou pôr um tema não quero eu pôr um tema, eu quero que o Senhor me dê um tema. E Deus usou a vida dessa bênção aqui. Deus está no controle de todas as coisas. E esse é o tema dessa noite. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Marcos 4:35 diz assim: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa se morrermos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e tudo ficou calmo. E então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, antes de chegar nessa passagem, Jesus havia pregado ali o dia todo, como nós aprendemos até no domingo. Ele havia ministrado ali para a multidão, ele havia pregado em forma ali de parábolas. E como ele tinha pregado ali durante o dia, ele terminou, já era no final da tarde, como ele diz ali no começo do anoitecer. E ele falou para os discípulos, vamos passar para o outro lado do lago. O lago, queridos, que a gente fala aqui, é o famoso Mar da Galileia. Só que ele realmente não é um mar, ele é um lago. Então, ele não é um mar como a gente vê nas praias por aí. Ele é um lago de água doce. Então, guarda essa informação, porque ela vai ser importante mais para frente para a gente entender o contexto dessa passagem, tá bom? Jesus, provavelmente ali, cansado, de pregar durante o dia, ele entrou no barco, deitou num travesseiro, como Marcos relata aqui, e dormiu. E haviam outros barcos ali ao seu redor, e quando começou uma tempestade, uma forte tempestade. Mas não foi uma tempestade como a gente imagina, uma tempestade de chuva.
foi uma tempestade de vento. Então, foi um forte vendaval. Então, o vento era tão forte que o vento faziam as ondas. Por isso que eu falei que não era um mar, era um lago. Então, por ser um lago, ele naturalmente não tinha ondas. O que fez as ondas? O vento, certo? Então, o vento era tão forte que levantavam fortes ondas. Ondas que alguns historiadores dizem aí que eram de até 3 metros de altura. Então, foi uma tempestade muito forte. No meio aí dessa tempestade, os discípulos olharam de um lado para o outro, já não tinham mais esses barcos que estavam acompanhando eles. Os barcos já tinham, cada um ido para o seu cantinho. Eles estavam sozinhos no meio da tempestade. Mas, até então, os discípulos estavam tranquilos. Porque alguns deles, eles eram pescadores. Eles estavam acostumados com o lago. Eles sabiam remar. Então, era um lugar que eles estavam confortáveis. Por mais que estivessem numa tempestade, era algo que estava comum para eles, porque eles viviam, naquele lago, pescando, enfim. Porém, os barcos eram barcos pequenos, barcos de pesca, mas a tempestade foi se intensificando. E aí foi aonde a situação começou a ficar preocupante. As ondas começaram a se levantar, começou a bater no barco, começou a entrar dentro do barco e começou a encher o barco de água. E aí no versículo 37 fala isso, que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que o mesmo começou a encher-se de água. Amém? E aí que a gente traz para a nossa vida. Quantas vezes na nossa vida a gente não acha que a gente está passando simplesmente de um lado para o outro e começa uma tempestade. E a gente acha que está tudo bem. E de repente as ondas se levantam. Do nada, assim, do nada. Não sei se já passaram, alguém já passou por isso, ou se foi só eu. E as ondas se levantam. E aí o barco começa a se encher de água. E aí você começa a ficar um pouco desesperado, porque até uma certa parte você acha que você tem o controle. E aí quando você vê a onda entrando no barco, você vai começando a ficar desesperado, e vai perdendo o controle da situação. Mas a verdade é que as tempestades da vida são assim. Elas são inevitáveis. Chega para todo mundo. Chega para homem, chega para mulher, chega para jovem, chega para idoso, chega para todo mundo. A outra verdade é que as tempestades da vida, elas são imprevisíveis. Elas chegam quando a gente menos espera. Às vezes a gente acha que está tudo bem, né? A gente acha que a gente está no nosso melhor momento. E é quando vem uma tempestade. Seja ela por um problema na família, seja ela por uma doença, seja ela por um problema financeiro, seja ela qualquer tempestade, ela pode chegar de uma forma imprevisível, de uma forma que nos pega de surpresa. Mas tem uma verdade da tempestade também. Elas não pegam Deus de surpresa, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no barco e Ele é soberano. Então nada foge do controle de Deus. Amém? No verso 38 diz assim: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa se morrermos? Queridos, se coloquem no lugar dos discípulos. Conforme eu ia estudando essa palavra, eu ia me colocando no lugar dos discípulos. O tempo todo. O tempo todo. Me colocando lá, falando: meu Deus, se fosse eu lá. Confesso que se fosse eu lá naquele barco, eu tinha acordado Jesus um pouco de uma forma mais desesperada. Jesus, ó o barco aqui enchendo de água, você está dormindo. Eu vou morrer. Você não se importa se eu morrer? Eu tinha sido um pouco mais desesperada. Eu, Melissa, tá? Eu, interpretando, me colocando no lugar dos discípulos. Mas, quem nunca orou assim? Será que só eu? Quem nunca olhou para o céu numa situação difícil e falou assim: Jesus, olha para mim.
Jesus, a tempestade está me afogando. Jesus, a tempestade está aqui, as ondas estão batendo no meu barco. Meu barco está enchendo d'água, eu não sei o que fazer, eu perdi o controle. Jesus, não te importa se eu morrer? Quem nunca olhou para o céu e não orou dessa forma? Acho que todos nós, né, queridos? Acho que todos nós. Acho que todos nós. Mas nós servimos a um Deus fiel. E aí, quando a gente chega no verso 39, diz assim: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Em algumas versões diz que o vento se aquietou e fez completa bonança. Então Jesus se levanta naquele momento, ele repreende o vento e dá ordem ao lago. E como eu falei, em algumas versões diz que fez completa bonança. Completa bonança, quando você vai pesquisar no significado, diz que foi uma completa paz. E um dos significados que eu encontrei foi tranquilidade do espírito. Quando Jesus está no barco, queridos, ele não só acalma a tempestade, ele deixa ainda melhor do que estava. Então Jesus precisa estar no nosso barco. Porque se ele está no nosso barco, ele vai acalmar a tempestade. Ele vai repreender o vento e ele vai trazer a completa bonança para a nossa vida. Amém? Essa tempestade, ela não aconteceu do nada. Ela não surgiu do nada. Ela foi uma tempestade, como eu falei para os irmãos, que foi de vento, um vento muito forte. Mas ela aconteceu porque Jesus tinha um propósito naquela travessia. Jesus ia atravessar de um lado do lago para o outro lado do lago, porque no próximo capítulo, eu não vou ler o próximo capítulo com os irmãos, mas vocês podem ler em casa, tá? Em Marcos 5. Naquele próximo capítulo, Jesus ele estava indo libertar um endemoniado. Então havia um propósito para aquela travessia acontecer. Então aquele vento não foi um vento normal. Não foi um vento da natureza, não, foi um vento do inimigo. Foi uma tempestade que o inimigo levantou para impedir aquele propósito de acontecer. Sabe por quê? Porque aquele homem endemoniado, que ninguém conseguia deter, ninguém conseguia prendê-lo, Jesus libertou a vida dele e ele alcançou muitas vidas para Jesus. Então aquele propósito que Jesus tinha se cumpriu. A tempestade não impediu. E o que isso nos ensina? Que existem dois tipos de tempestades na nossa vida. Existem as tempestades que o inimigo vai colocar para nos afastar do propósito, ou seja, aquela tempestade que você está no caminho, você está vindo para a igreja, você está cumprindo o que Deus te pediu para cumprir, você está fazendo tudo certinho, e o inimigo vai colocar algo na sua vida para você sair da presença do Senhor, para você não cumprir o seu propósito. Como essa tempestade que aconteceu aqui. O mar vai se levantar. E aí o inimigo coloca essa tempestade para você sair do propósito. E tem também a tempestade que Deus vai colocar na sua vida para você voltar para o propósito. Que foi como aconteceu com Jonas. Amém? Então, nós precisamos entender que tem dois tipos de tempestade. A que o inimigo coloca para nos afastar dos caminhos de Deus, e a que Deus coloca na nossa vida para que a gente volte para os caminhos de Deus. Então, nós precisamos entender e ter os nossos olhos espirituais abertos para entender qual é a tempestade que a gente está passando. Se é porque o inimigo colocou nas nossas vidas, ou se é porque a gente mesmo se colocou. Que é o que o Senhor ministrou nas nossas vidas no sábado aqui. Que foi onde o Senhor confirmou essa palavra no meu coração. Então, a gente precisa ter esse entendimento sobre as tempestades da nossa vida. Amém? No versículo 40, diz assim: Então os discípulos
Então ele perguntou aos discípulos: por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Queridos, vamos lá, de novo. Barco cheio de água, tudo escuro, que já era noite. A morte ali na cara deles, o barco balançando, cheio d'água, tudo acontecendo. Jesus olha para eles e fala assim: por que você está com medo? Você ainda não tem fé? Aí lá vou eu de novo me colocar no lugar do discípulo, né? Falei, eu ia falar: Jesus, caramba, o barco está aqui enchendo de água. Eu, né? Como que eu não vou ter medo? Olha aqui o barquinho, olha o tamanho do barquinho, quanta gente dentro do barquinho, o barquinho ainda está enchendo de água. Como ainda não tem fé? Por que eles deveriam ter fé? Alguém sabe por que eles deveriam ter fé? 2 motivos. 2 motivos. Primeiro, por causa da promessa de Jesus. No versículo 35, Jesus falou assim: vamos para o outro lado do lago. Vamos, não importa se vai vir a tempestade, se a onda vai se levantar. Se Jesus falou, vamos para o outro lago, eles obedeceram, eles se posicionaram, eles entraram no barco, eles fizeram a parte deles. E Jesus falou, vamos. Então, não importa a tempestade que vai vir na sua vida. Se você estiver em obediência, se você estiver se posicionado, a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. Amém? Se Jesus disse, vai se cumprir. Você está em obediência ao Senhor, você está posicionado, você está fazendo a sua parte, a promessa do Senhor vai se cumprir. Amém? Mas eu não sei qual é a promessa do Senhor para a minha vida. Está na palavra. Busque a palavra. Busque na palavra. Por que tem medo? Por que tem medo? Jesus perguntou para eles. A palavra de Deus nos diz, o amor de Deus lança fora todo medo. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Porque na palavra está todas as respostas que nós precisamos, queridos. Se o amor de Deus lança fora todo medo, eu não preciso ter medo, eu preciso ter fé. Porque Deus me mandou passar para o outro lado. Se eu estou em obediência, eu vou passar para o outro lado. Pode levantar a onda que levantar, pode bater a onda no barco que bater. Vou passar para o outro lado, vou chegar do outro lado. Amém? Outro motivo para eles terem fé, por causa da presença de Jesus. Jesus estava no barco. Jesus está no seu barco. O Criador de todas as coisas. O Criador que fez o céu, que fez a terra, que dá ordem e o vento acalma, que dá ordem e o mar obedece, que manda e os demônios fogem, que manda e a doença sai. Jesus está com você. A presença de Jesus está com você. Esse é mais um motivo para você ter fé e não ter medo da tempestade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos um exemplo que falou muito ao meu coração, que diz assim: se a gente for pensar em uma tempestade de chuva, de raio, de trovão, tempestade mesmo, nossa aqui. Se você está numa tempestade na rua, perto de uma árvore, de um poste, não sei, do que vocês têm mais medo. Eu tenho medo dos dois. E começa a dar um trovão, um raio, alguma coisa. Você sente o quê? Medo. Se está a mesma tempestade, você está na sua casa, você sente o quê? Mais segurança. Né? Eu tenho medo. Se eu estou na rua, poste cai, não sei, bate na cabeça, eu não sei, tem medo. Em casa você tem mais segurança. Sabe o que isso nos mostra? Que às vezes o problema não está na tempestade. Está no lugar onde a gente habita. Abre comigo lá em Salmo 91.
Glória a Deus. Até perdi o salmo aqui. Achei. Salmo 91:1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então nós precisamos entender isso. Que às vezes o problema não é a tempestade que a gente está enfrentando. É um lugar em que nós temos habitado. Nós precisamos habitar no Senhor. Deus não é lugar de visitação, querido. Para quando você está lá na tempestade, você falar, Jesus, socorro, socorro, socorro. E quando você não está na tempestade, você nem lembra de Jesus. Você precisa estar habitado no Senhor. Você precisa fazer dele o seu lugar seguro, a sua torre segura, a sua fortaleza, o seu refúgio. Nós temos esse abrigo. Nós temos esse abrigo. E nós precisamos estar firmados no amor de Deus, conhecendo as promessas dele para nós. Porque aí quando a tempestade vier, vai estar bem mais fácil. Porque a gente sabe que ela vai vir. Porque a palavra de Deus fala que a gente vai ter aflição no mundo. Mas aí vai estar mais fácil. Porque a gente sabe que a gente vai passar para o outro lado. Porque Jesus está no barco. O amor de Deus já lançou fora todo medo. Eu estou habitado no abrigo do Altíssimo. Eu já sei as promessas de Deus para mim. Então eu estou forte. Amém? Glória a Deus. Marcos 4 de novo, no versículo 41. Para finalizar. Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui os discípulos estavam assustados. Por que eles estavam assustados? Eles andavam com Jesus. Por que será que eles ficaram assim? Porque eles conheciam Jesus como mestre, como um professor. Mas aqui eles perceberam que só quem poderia dar ordem ao vento, dar ordem ao mar, era o próprio Deus. Então aqui eles reconheceram o poder de Jesus. Aqui eles sabiam com quem eles estavam andando, com quem eles estavam vivendo. E quem é este? Este é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Criador, é o sustentador dos céus, da terra. Esse é o Deus que permitiu que eu estivesse aqui essa noite. Para ministrar na minha vida primeiramente e ministrar ao coração de vocês que não importa a tempestade. Se Jesus está no seu barco, Ele vai trazer a calmaria para a sua vida. Se é vento contrário, Ele vai repreender. Se é vento contrário, Ele vai trazer a calma. Mas se a tempestade também não for por vento contrário, Ele vai te trazer o discernimento. E a tempestade não vai te matar, vai te trazer para perto dEle. Vai te trazer para ter mais comunhão com Ele. E assim você vai se fortalecendo, tendo mais comunhão com o Senhor e chegando mais perto do teu propósito. Amém? Jesus está no seu barco, queridos. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele fale ao seu coração, assim como Ele falou comigo nessa palavra. Amém? Glória a Deus.